Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. O produtor confirma o filme live action do Super Choque, que isso ainda vai acontecer. Esse filme foi anunciado, tipo em 2020, no primeiro DC Fandom. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Lembrando, todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 6 da manhã e um entre as 7 às 8 da noite. Caso tá chegando agora no canal, se inscreveu agora no canal, a gente fala muito sobre a DC por aqui, apenas sobre a DC, beleza? Ó, o produtor Reginald Rudlin confirma que o filme live action do Super Choque vai acontecer. Ele fala o seguinte: isso vai acontecer. Perguntaram pra ele no Twitter, não é mesmo? E aí ele foi lá e respondeu. Bom, é o seguinte, esse filme, ele foi anunciado no primeiro DC Fandom, eu não sei se vocês lembram. E ele é um filme daquela gestão passada da Warner. Não significa que o James Gunn não pegou essa ideia e trouxe pro DCU. O conselho que eu dou pra todo mundo aqui desse canal, todo mundo, se não vier a notícia diretamente do James Gunn, você desconfia, certo? Por quê? Tem, por exemplo, notícias de filme do Constantine, James Gunn nunca falou nada. Tem essa notícia aí do Super Choque, James Gunn nunca falou nada. Por que eu tô falando isso? Por que o James Gunn nunca falou nada? Porque tudo que for feito pela DC, tipo, de personagens da DC, vai passar pela supervisão do DC Studios. Ou seja, James Gunn e Peter Safran são os responsáveis por todos os projetos da DC nos cinemas, live action, TV, tudo menos os quadrinhos, certo? Todos os próximos projetos que serão feitos. Existem algumas outras coisas, tipo o jogo da Mulher Maravilha, que está sendo feito antes do James Gunn ser o co-CEO do DC Studios junto com o Peter Safran. O jogo do Esquadrão Suicida, a mesma coisa. Então eles já estavam sendo feitos antes. O filme do Coringa, por exemplo, o James Gunn fala que assistiu e fez anotações. Tipo, ó, eles estão pensando tal coisa no filme. Anotou, ele não falou se é bom ou ruim, também não precisa falar, porque o filme ainda não tem um trailer oficial, ele não tem que falar nada disso, ele só tem que fazer o trabalho dele, não é mesmo? E aqui com o filme do Super Choque, é a mesma coisa. Se não vier do James Gunn essa informação, você não acredite 100%, porque pode acontecer de um produtor, um diretor, um ator, qualquer um, jogar isso na mídia pra criar, tipo, o anseio dos fãs. Os fãs ficarem, tipo assim, meu Deus, eu quero ver isso. Que é o que acontece com o filme do Constantine, por exemplo. O James Gunn nunca comentou sobre esse filme, inclusive é uma pergunta interessante pra fazer pra ele, do tipo, ou talvez ele nem queira responder, ou alguém tenha perguntado e não tenha respondido ainda, mas é algo que logo ele vai ter que falar sobre isso. Existem pessoas que falam, ó, esse filme vai acontecer, esse filme vai acontecer, mas essas pessoas não são co-CEOs do DC Studio. Então, quando uma pessoa, produtor, diretor, não importa quem seja, o Kenny Reeves, não importa, falar que algum filme vai rolar, você tem que esperar o que o James Gunn vai falar, porque essa galera que fala isso, eles não estão à frente do DC Studios, que é o estúdio onde vai comportar todas as produções da DC, exceto os quadrinhos, certo? Então, sempre pensam nisso antes de alguma coisa. O filme do Super Choque, ele vai rolar no DCU? Não sei, mas é provável que o Super Choque apareça no DCU, porque o James Gunn já foi perguntado se ele gosta do Super Choque, ele falou com certeza, certo? O Super Choque é um personagem incrível da DC, é um personagem muito da hora. Então o desenho, a animação clássica dele é sensacional, tem quadrinhos que é muito legal. Aliás, o visual, muitas das vezes nos quadrinhos é um pouco diferente da animação, então pode ser que se um dia você vê um live action dele, ele tenha o visual mais do quadrinho e não da animação. Na verdade isso é muito provável, inclusive, talvez as pessoas até estranhem, mas o filme dele, sendo falado assim, esse filme vai acontecer, ninguém fala se é no DCU ou não, é mais uma coisa pra você ficar atento, do tipo assim, se for no DCU já tá errado, por quê? Você não tem que ficar anunciando mais coisas que você não falou, porque teve os 10 anúncios, e aí tem 2 anúncios fora desses 10 anúncios, que são do DCU, que é a série do Asilo Arkham e a série do Pacificador, que nenhuma dessas 2 produções foi anunciado nos 10 anúncios. E aquilo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O MCU, tudo que eles anunciam no painel é o que vai acontecer. E eles não anunciam nada além daquilo que tá ali, tá ligado? O DCU já começou adicionando outras coisas que não está no painel dos primeiros 10 anúncios da primeira parte do primeiro capítulo. O Super Choque seria esse outro terceiro anúncio aleatório do DCU? Talvez. Agora, a gente tem que ter um pouco de cautela com essas paradas, porque como é o DC Studios e ainda não tem nada concreto, como não tem nenhum filme de sucesso, nenhuma série, então muita gente ainda em Hollywood vai falar, não, esse meu filme vai acontecer, nos reunimos com não sei quem e tal, enfim. Só que, tipo, o filme do Constantine, esse filme só vai sair se o James Gunn, Peter Safran aprovar esse filme. Se eles falam, não, beleza, faz aí. Se eles não quiserem, se eles não gostarem da ideia, talvez, eles vão falar que não, eles vão barrar isso daí, porque agora eles têm o poder de decidir o que vai ser feito e o que não vai ser feito.
Eles estão esperando, por exemplo, o roteiro de The Batman Part 2 ser entregue. O James Gunn disse que só um escopo, né, digamos assim, só uma ideia foi entregue pra ele do que seria o filme. E ainda ele tá esperando o término desse roteiro pra chegar nas mãos dele e do Peter Safran e da equipe do DC Studios, pra eles realmente verem se isso vai pra frente, né? Se não pode ser uma outra parada, tipo, ó, essa parte do roteiro é que você pode fazer de outro jeito e tal. É lógico que vai ter a liberdade criativa. Eu não acho que vai ter um controle muito rigoroso e tal. Mas no início é tudo muito, tipo, estrategicamente pensado. Então, quando um produtor que não é o James Gunn falar isso, um ator, qualquer outra pessoa de novo repetindo, não acredite 100%. Pensa assim, pode ser que a pessoa realmente esteja fazendo isso, mas não significa que isso vai acontecer porque as pessoas responsáveis pelo DC Studios não confirmaram nada. Então tudo que não vier do James Gunn, tipo, vocês vêem muita, rumor do Daniel RPK. Ele mesmo falou uns rumores esses dias aí, tava tudo errado, tá ligado? Ele tava totalmente equivocado. E aí o que acontece? Isso gera coisas que vão meio que embaçando, deixando nebulosas as coisas. É importante ter sempre o feedback do James Gunn, tipo assim, ó, isso é verdade, isso é mentira, que ele desmentiu a sinopse do Superman. É importante a comunicação com os fãs. Conforme o DC Studios, se tudo der certo, for um sucesso, o futuro vai ser muito mais simples, vai ser muito mais fácil. As pessoas só vão acreditar nas informações que o James Gunn falar. Elas, é lógico, a gente acredita, tal, porque ele é o cara que tá por trás ali do projeto, o cabeça do projeto, mas se, tipo, vir alguém, um ator, por exemplo, chega aí, sei lá, o Dwayne Johnson, e fala assim, então, Adão Negro vai voltar. E aí todo mundo acredita, tal, vai voltar, aí chega o James Gunn e fala, não, mas eu não falei isso, entende? Então é importante agora as coisas serem colocadas, cada uma no seu lugar, assim. Eu gosto da ideia do filme do Super Choque, eu acho que é um personagem que merece um filme, e é o típico personagem que você aí vai falar que é lacração. Só que essa animação do Bruce Timm Paul Dini, ela já tinha inúmeras críticas sociais. Se você não lembra dessa animação, vai lá assistir de novo, né? O episódio que o menino leva uma arma pra escola, o episódio que o pai do menino não gosta do Super Choque porque ele é negro. Essa animação do Super Choque é sensacional. O que a gente mais vê na internet também são essas crianças de 30 e poucos anos reclamando de lacração, né? Falar, é lacração. É uma palavra super rasa e estúpida. Então, assim, pode ser que o Super Choque apareça no DCU no futuro? Pode ser. Mas eu acredito que esses personagens, assim, tipo o Super Choque, talvez uns titãs mais pra frente, né? Que nem a galera falou, pô, dá pra construir uns titãs desde o primeiro capítulo. É verdade, isso é tudo com o tempo, né? Tem prioridades na DC. Você tem o Superman, que é uma prioridade, o Batman, o universo da Diana, os Lanternas Verdes, né? Então você tem algumas prioridades de personagens gigantescos, os maiores heróis que foram totalmente mal adaptados nos últimos 10 anos, que eles foram fracassos absurdos. Batman, Superman, enfim, eles precisam fazer isso tudo de novo e precisam fazer essas grandes marcas darem muito dinheiro antes de qualquer coisa. O James Gunn é o mestre em pegar personagem que ninguém se importa e fazer virar um sucesso? Ele é, só que ele sabe que o Superman, por exemplo, é uma enorme prioridade, que o Lanterna Verde é uma enorme prioridade, que o Batman, um outro Batman também é prioridade. Tá na hora de você fazer um Batman de universo compartilhado que seja incrível, não é mesmo? Então tudo isso é importante no momento, assim como um filme do Super Choque pode surgir no futuro, mas não é uma coisa que vai sair agora, ou seja, até mais ou menos 2027 você não vai ver o Super Choque, você pode ficar tranquilo. Isso é uma coisa meio garantida, é óbvia. Na verdade é uma coisa que eu tô falando que é óbvia, não é eu que tô falando, confirmando algo do tipo, é uma coisa super óbvia, enfim. Então eu espero que o James Gunn venha e comece a esclarecer algumas coisas, porque eu não gosto dessa ideia de você anunciar 10 projetos e de repente você começar a soltar um ou outro aqui e ali. Aquilo que eu falo, segure o hype, porque vai chegar um momento, se você fizer tudo certo, o hype vai estar todo voltado pra você. Esses personagens são gigantescos, esses vilões são gigantescos. Se você for competente o suficiente, o sucesso vai vir, isso é inevitável. Os heróis da DC, eles são inevitáveis caso você faça uma parada de qualidade. Isso daí é indiscutível, certo? Então eu espero que eles consigam se organizar, consigam se comunicar bem com o público no geral e não ficar anunciando projeto que não foi anunciado lá naqueles 10 projetos, como é o caso do Pacificador e da série do Asilo Arkham, que eu gostei dos dois anúncios, óbvio, mas eu acho que ele deveria ter segurado isso daí e ter colocado num próximo anúncio do resto do primeiro capítulo. Aliás, o próximo anúncio do primeiro capítulo ainda não é o final do primeiro capítulo, porque ele fala que o primeiro capítulo não foi anunciado nem a metade. Então se foi 10 projetos, provavelmente tenha pelo menos umas 25, 30 produções no primeiro capítulo de Deuses e Monstros.
Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o que você pensa de um filme do Super Choque, como você faria esse filme do Super Choque. Eu acho que seria um filme muito da hora de ser feito. Meu, imagina, hoje em dia você consegue fazer um Super Choque com efeito especial legal pra caramba, uma ambientação muito da hora, um personagem... O Virgil Hawkins é um personagem muito da hora do universo DC. Eu gostaria muito de vê-lo em live action. Então, deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o que você pensa sobre tudo isso. E de novo, conselho, tudo que não vier do James Gunn, você não acredite 100%. Você segura essa expectativa e espera ele falar alguma coisa. Já que vocês ficam muito no Twitter, pergunta isso pra ele, coloca lá no Google Tradutor. Tipo, se você não souber escrever inglês, coloca no Google Tradutor e manda pra ele que ele responde você, se você der sorte, porque ele responde a galera brasileira também, não importa o país, mandou lá na língua dele, ele vai te responder se ele ver a sua mensagem. Então é importante essa comunicação e essa cautela aí com os anúncios, beleza? Tamo junto, até a próxima.